Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você que a rainha do rock e uma das vozes mais inesquecíveis do mundo, a cantora Tina Turner, morreu aos 83 anos. I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye. Oh, no. Aqui no Brasil, a comissão da Câmara aprovou mudanças que esvaziam o Ministério do Meio Ambiente e alteram a competência sobre a demarcação das terras indígenas. E no noticiário internacional, a ONU repudiou os episódios recorrentes de racismo contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. Quarta-feira que vai ficar marcada pela perda da The Best. A cantora americana Tina Turner, rainha do rock, morreu hoje aos 83 anos. A morte dela foi confirmada pelo agente da cantora na tarde de hoje e, segundo o comunicado, ela estava em casa na Suíça, mas não há detalhes sobre as causas da morte. Recentemente, Tina Turner fez um transplante de rim porque ela sofria com problemas renais, até por isso que ela se aposentou dos palcos. E eu falei pra você que o mundo perdeu a The Best, ou seja, a melhor de todas, não só porque é o nome de um dos maiores sucessos dela, e sim porque poucos artistas igualaram tantos números quanto Tina Turner. Ela ganhou 8 Grammys, que é o principal prêmio de música do mundo, vendeu 100 milhões de discos, além de ter rompido várias barreiras e ser pioneira em várias áreas. Mas antes de se tornar essa potência chamada de Tina Turner, a cantora foi a jovem Anna Mae Bullock. Ela nasceu em uma família pobre dos Estados Unidos em 26 de novembro de 1939. Aos 15 anos, ela foi abandonada pelos pais e começou a cantar em boates para se sustentar. Inclusive, durante esse período, ela também trabalhou em fazendas de algodão lá no Tennessee. E depois de anos, ela só adotou esse nome Tina Turner após ter o próprio nome mudado pelo ex-marido Ike Turner. Tina era backing vocal da banda dele e como a voz dela se destacava, ela acabou virando vocalista da banda de Ike Turner, que era o guitarrista. E eles ficaram muito famosos com a música Proud Mary, com as performances explosivas de dança da Tina Turner com outras backing vocals. Tina Turner foi casada com Ike Turner entre 1962 e 1978. Durante esse período, ela sofreu abuso psicológico e físico. O casamento dela era marcado por brigas e violência, no qual ela sempre era espancada e também traída. Ela até apareceu em público diversas vezes com o olho roxo ou com um lábio inchado. E durante esse período, o budismo foi o que a ajudou a sair dessa relação. Eles se divorciaram em 1976, em um processo que foi bem conturbado, e na justiça, a Tina Turner propôs abrir mão de todo o patrimônio dela em troca de manter o sobrenome Turner. E aí, essa proposta foi aceita por Ike Turner e ela recomeçou do zero já com 2 filhos. Os abusos psicológicos e físicos que eu contei pra você só foram revelados anos depois na biografia Eu, Tina, a história da minha vida, que foi lançado em 1986. Depois, essa história foi adaptada para o cinema e o filme se chama A Verdadeira História de Tina Turner. A atriz Angela Bassett, do Pantera Negra, fez o papel de Tina Turner, inclusive ela foi indicada ao Oscar por essa atuação. Mas voltando aqui à vida de Tina Turner, que nunca foi nada fácil, após ela cantar em Las Vegas e fazer algumas apresentações em alguns programas, ela teve até a ajuda de artistas como a cantora Cher. Ela decidiu fazer uma transição de carreira e foi mais pro lado do pop, mas ela sempre misturou rock and roll.
e deu super certo. O sucesso voltou para ficar na vida de Tina Turner quando ela já tinha 44 anos, algo que não era muito comum na época. Em 1984, Tina Turner lançou o single What's Love Got to Do It, que garantiu a ela o primeiro Grammy e o posto de número 1 na parada da Billboard, que é uma das maiores do mundo. Nessa leva aí dos anos 80, foram lançados hit atrás de hit, como Private Dancer, The Best, We Don't Need Another Hero, que é do filme Mad Max, que ela também atua como atriz, e também outros sucessos. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. All the children say we don't need another hero. Nessa nova fase, Tina Turner adotou um novo visual com as roupas ousadas, sempre com um vestido mais curtinho, mostrando as pernas torneadas, com um salto alto, um escarpão com um salto super fino e também um cabelo volumoso, que ela usou a vida toda. Na verdade, eram perucas que eram feitas por ela e com cabelo natural, viu? Em 1988, ela alcançou o recorde de maior público para um show de uma artista feminina solo desde então. E esse show aconteceu, sabe aonde? Aqui no Brasil. O concerto reuniu mais de 180 mil fãs no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e teve transmissão ao vivo para o mundo todo. Tina Turner entrou no palco num carro alegórico da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, acompanhada pela bateria, por passistas e também por Neguinho da Beija-Flor. Olha, Tina Turner aí, gente! Tina Turner tinha uma ligação muito forte com o Brasil, principalmente após esse show aí no Maracanã. E em 1993, ela fez uma homenagem a Ayrton Senna durante um show na Austrália, logo após ele vencer a última corrida da carreira no encerramento da temporada. E ela chamou Ayrton Senna para o palco no momento em que ela cantava a música Simply Best, que era uma das músicas favoritas de Ayrton Senna. Ele até disse em documentários de que toda vez que ele ganhava, ele pensava nessa música. E quando Tina Turner foi cantar esse hit, ela disse que o piloto brasileiro era o melhor, assim como a música. I'm a fan. I'm really a fan. I'm very excited. You know who that is? Senna, right? All right. The winner of the Grand Prix. The best. The best? Yes, as long as you're here in my arms, I could be in no better place. Tina Turner, ela fazia shows em estádios de todo mundo até pouco tempo atrás. E todas essas performances eram explosivas, cheias de energia. A Tina Turner, ela ficava literalmente pingando. E eu separei para você aqui um trecho da performance dela de Proud Mary no estádio de Wembley. Tina Turner, ela influenciou muitos artistas da música mundial, passando de Rolling Stones a David Bowie até Beyoncé. Em 2008, em uma das últimas performances públicas de Tina Turner, ela subiu ao palco junto com Beyoncé, fizeram um dueto da música Proud Mary no Grammy e Beyoncé até chorou. This is the way we do. Proud Mary. Left a good job in the city. Working for the man every night. Em 2008,
2021, Tina Turner se despediu dos palcos e fez um balanço sobre a vida. Ela disse que não foi uma vida muito boa. Na HBO Max, tem um documentário sobre a Tina, que se chama Tina, em que ela mesma conta toda a história de vida dela. E ela faz aí um balanço bem lúcido, bem pés no chão, sabe? Sobre a vida dela. Vale muito a pena você conferir. Bom, Tina Turner, além de deixar vários fãs tristes, ela deixa o segundo marido, o executivo musical alemão Erwin Bach. Eles se casaram em 2013, após 27 anos juntos. Tina Turner sempre disse que essa foi a primeira relação que ela realmente se sentiu amada. Os dois moravam na Suíça, lá no refúgio deles. Ela também deixa 2 filhos adotados. O porta-voz de Tina Turner informou que vai ter uma cerimônia fúnebre privada com a presença de amigos próximos e familiares. Oh, baby, let's stay together. Loving you weather. Times are good or bad. You say. Mudando de assunto, eu vou voltar a falar do caso de racismo que o jogador brasileiro Vini Júnior sofreu na Espanha. Hoje, esse assunto foi discutido na ONU. O Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, repudiou os episódios recorrentes de racismo contra o jogador de futebol brasileiro. Ele cobrou dos governos e dos organizadores de eventos esportivos que tomem medidas sobre o caso, até para prevenir outros episódios de racismo. O porta-voz da ONU reforçou a importância da prisão dos 7 torcedores espanhóis detidos pelas autoridades espanholas por ofensas racistas contra Vini Júnior, mas disse que isso não é suficiente, apontando aí que falta aos organizadores dos eventos esportivos levarem mais a sério essa questão. O abuso racial enfrentado mais uma vez pelo jogador de futebol do Real Madrid, Vinícius Júnior, na Espanha, no último domingo, é um lembrete gritante da prevalência do racismo no esporte. Apelo aos organizadores de eventos desportivos para que tenham estratégias de prevenção e combate ao racismo. Hoje, em entrevista ao portal GE.com, o presidente da La Liga, Javier Tebas, pediu desculpas ao jogador Vini Júnior em relação às polêmicas nas redes sociais. Lembro você que no mesmo dia do episódio de racismo, Javier Tebas usou as redes sociais para responder às críticas feitas por Vini Júnior à Liga Espanhola. E o dirigente insinuou que o atacante do Real Madrid exagera nas acusações de negligência da La Liga em casos semelhantes. Além disso, ele declarou que o jogador brasileiro não entende a competência da entidade no futebol espanhol. Mas na entrevista de hoje, ele voltou atrás e também reforçou o movimento da La Liga para ter mais poder de punição no combate ao racismo. Ele também prometeu mais sanções, como o fechamento de estádios e banimento de torcedores racistas. Por fim, Javier Tebas também admitiu que não se tratam de casos isolados de racismo dentro do futebol espanhol. Hoje teve uma partida do Real Madrid e esse foi o primeiro jogo após o 10º caso de racismo contra Vini Júnior. O jogador não entrou em campo porque ele estava com um incômodo no joelho, mas ele estava presente no estádio e viu diversas ações de apoio. Hoje, por exemplo, todo o elenco do Real Madrid, inclusive os reservas, entraram em campo com a camisa 20 de Vini Júnior. O grupo pousou de costas para as câmeras da transmissão, exibiram o nome do brasileiro e bateram palmas para o atacante. Diversas ações também foram vistas nas arquibancadas e muitos torcedores exibiram cartazes com mensagens de apoio ao atacante. Na principal manifestação do dia, um grande cartaz foi mostrado atrás de um dos gols com a seguinte frase, abre aspas, "Todos somos Vinícius, basta já", fecha aspas. Aos 20 minutos do primeiro tempo, todo o estádio também se reuniu em uma salva de palmas ao atacante brasileiro e o jogador se levantou nas tribunas e retribuiu o carinho. Aqui no Brasil,
E o que movimentou a política foi a aprovação do novo marco fiscal, que é aquela série de regras que vai equilibrar as contas públicas do país. A Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje como é que foi essa primeira parte da votação, que foi bem expressiva. Esse projeto foi aprovado com 372 votos favoráveis. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou essa votação e classificou o placar de expressivo e disse que isso dá força para o governo intensificar as negociações para a reforma tributária. Esse projeto teve apoio também de partidos da oposição, como o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para você ter uma ideia, 30% dos deputados do PL votaram a favor. Só que, por outro lado, todos os 12 deputados do PSOL, que apoia o governo Lula, e o único deputado da Rede votaram contra, porque eles queriam um texto menos restritivo em relação aos gastos. O Partido Novo, que é crítico ao projeto, e também 3 parlamentares votaram contra. Sobre essa votação, o ministro Haddad disse que o país precisava sair da armadilha da regra anterior, que é do teto de gastos, mas sair de maneira responsável. Ele ainda rebateu as críticas de que o governo vai ter uma licença para gastar e disse que qualquer um que fizer a conta vai ver que a regra é dura. Haddad falou em bom senso e minimizou o fato de alguns deputados aliados do governo votarem contra o projeto. O que se notou ontem é que é possível, com um bom projeto, você angariar o apoio expressivo dos parlamentares, né? Dizia-se muito que a composição da Câmara ou do Senado iam ser obstáculos às reformas que o país precisa, e o que nós estamos vendo é que, com bom senso, com diálogo, com disposição, né, com disponibilidade, né, estando sempre abertos a ouvir, o entendimento é possível, que o Brasil precisa disso. Hoje, em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acreditou essa vitória expressiva à articulação política que ele fez e disse que o Congresso está dando oportunidades para que o governo Lula se estruture e viabilize os seus projetos. Lira também disse que o Congresso conquistou maior protagonismo nos últimos anos e que, na visão dele, o governo precisa melhorar as condições de negociação com o parlamento. O Congresso, o Parlamento, está dando todas as oportunidades para o governo se estruturar de uma maneira racional. É importante frisar que todos têm que entender que o Congresso brasileiro tem maior protagonismo, conquistou maior protagonismo, está buscando as suas atribuições dentro dos seus limites, sem ferir a harmonia constitucional nem poder nenhum. Mas é importante que o governo entenda que ele tem que participar do processo de discussão, como participou o ministro Haddad pela economia, que teve uma participação muito importante, franca, tranquila, próxima do Congresso, o que ajudou muito na tramitação dessa matéria. Mas o presidente da Câmara elogiou na entrevista a articulação política que foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Só que ele não citou o nome de Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, que vem sendo criticado pelo relacionamento com o Congresso. Em entrevista à Globo News, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que essa votação foi sim uma vitória do governo, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atuou diretamente para aprovar essa proposta, porque ele sabia mais detalhes técnicos, diferentemente da ala política. Só que ela admitiu que há sim uma dificuldade de articulação política no Congresso. A gente tem que ver que esse é um governo que está no início. Nós temos cerca de 5 meses de governo, né? E está com um Congresso que, na sua maioria, foi eleito apoiando o Bolsonaro. Então, fazer essa reversão demora, leva tempo, tem muita conversa, muita discussão, mas eu acho que isso logo ajeita. Outro assunto que continuou rendendo hoje foi aquela decisão do IBAMA que negou a autorização para a Petrobras explorar petróleo na foz do Amazonas. Um dia depois da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ter garantido que o IBAMA vai manter a decisão de negar a autorização para a exploração de petróleo no Amapá, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a decisão do órgão é inadmissível. Essa fala aí mostra que o impasse e o mal-estar entre os dois ministérios sobre esse caso
permanece. O ministro de Minas e Energia participou de uma audiência pública no Senado e recebeu o apoio também de parlamentares nesse embate com Marina Silva. O ministro disse que o IBAMA poderia indicar os caminhos a serem tomados para regularizar a situação, ao invés de negar a exploração. Alexandre Silveira disse que não há questões intransponíveis no parecer do órgão e reforçou que, embora a transição energética no país seja importante, o Brasil ainda precisa de combustíveis fósseis. Ele falou ainda que foi surpreendido com essa decisão do IBAMA e que faltou debate no governo sobre esse tema. É inadmissível, na minha modesta ótica, que nós não possamos conhecer das nossas potencialidades minerais no país. Nós ainda dependemos dos combustíveis fósseis. Nessas questões estratégicas nacionais, a possibilidade de superarmos as questões meramente burocráticas. Essa é sentar na mesa e dizer o que precisa ser feito e quais as pendências para se superar a questão do licenciamento. Já o presidente do IBAMA, que estava na mesma hora em uma audiência na Câmara dos Deputados, rebateu essas acusações. Rodrigo Agostinho reforçou que o trabalho feito pelo órgão é técnico e que não há perseguição contra a Petrobras nesse caso. Ainda falando sobre política, a comissão mista que discute a medida provisória que reestrutura os ministérios do governo Lula aprovou hoje um parecer favorável à proposta que prevê mudanças que esvaziam o Ministério do Meio Ambiente e alteram a competência sobre a demarcação de terras indígenas. Esse relatório foi aprovado por 15 votos a 3. Essa é uma das etapas até chegar na votação da Câmara e também no Senado. Essa comissão ela fez modificações em relação ao texto original que foi apresentado pelo governo Lula, no que pode ser considerado aí uma derrota para o Palácio do Planalto. Essa proposta agora ela vai ser votada pela Câmara e também pelo Senado. Só que antes aí dessa proposta ser aprovada na comissão, Marina Silva criticou essa proposta que agora passa a competência da demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas para o Ministério da Justiça e disse que o Ministério dos Povos Indígenas, que é chefiado por Sônia Guajajara, não vai demarcar terras se elas não estiverem conforme a lei. Proposta de retirada da demarcação de terra indígena e da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, é algo que é um sinal, um dos piores sinais. São 500 anos de história em que todos nós, decidimos o que fazer para nós mesmos. Estamos dizendo que os indígenas não têm isenção, bolo, para fazer o que é melhor para eles mesmos em relação à demarcação de suas terras. Se o critério é que quem defende meio ambiente não tem isenção para defender meio ambiente com os órgãos de meio ambiente, se dizem que quem é indígena não tem isenção para cuidar dos órgãos que cuidam dos povos indígenas, daqui a pouco vai se fazer uma lei para dizer que o Ministério da Fazenda não tem isenção para ficar com a Receita Federal. Mas em entrevista à Globo News, o relator da ação contestou essa declaração de Marina Silva. Na avaliação do deputado Isnaldo Bulhões, a transferência da política de demarcação de terra para o Ministério da Justiça busca dar uma imparcialidade aos processos. Ela está totalmente se posicionando fora do contexto, indo de encontro, ao pensamento do governo. Quando ela fala, não sei se movida por um espírito narcisista, que o Ministério do Meio Ambiente ou a política de proteção ao meio ambiente ela está sendo esvaziada, isso não é verdade. As competências estão todas sendo preservadas, isso é uma política de Estado, não é uma política individual, de pessoa. Lá na Câmara, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estava on fire. Ela disse também que a Câmara vai cometer um erro estratégico se aprovar a medida provisória de reestruturação do governo, retirando do Ministério do Meio Ambiente o controle do cadastro ambiental rural.
Ela criticou essa possibilidade do ministério dela perder essas funções, ser esvaziado e não ficar mais com o controle do cadastro ambiental rural. Essa previsão aí está no relatório que foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões, e a ideia é passar esse cadastro para o Ministério da Gestão, que é comandado por Esther Dweck. Esse cadastro aí ele é fundamental para o Ministério do Meio Ambiente porque tem dados sobre as propriedades rurais e pode monitorar o combate ao desmatamento ilegal e também consegue monitorar aí grilagens de terra. Marina Silva diz que seria um erro estratégico dos deputados tirar esse cadastro do Ministério do Meio Ambiente, com prejuízos inclusive para a agricultura nacional, em função de acordos do país com o Mercosul e com a União Europeia. A ministra disse que não entende a mudança porque ela não traz um fator positivo para a agricultura e diz que o governo vai investir e insistir na transição para uma agricultura livre de carbono no país para que o agronegócio deixe de ser ogronegócio. Que será um erro estratégico para a agricultura brasileira tirar o cadastro ambiental rural do Ministério do Meio Ambiente, do Serviço Florestal Brasileiro. Será um erro estratégico em prejuízo da agricultura, em prejuízo de tudo que a gente está conseguindo nesses 4 meses de governo. E o governo vai apostar nessa transição para que a gente tire o agronegócio brasileiro da condição de ogronegócio. Porque uma boa parte já está fazendo o dever de casa. E a parte que não faz contamina todo o resto. Na economia, a Receita Federal informou que, ao longo do dia, normalizou a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Esse processo é feito pela internet ou pelo aplicativo. A consulta foi liberada de manhã, mas durante o dia houve uma sobrecarga no sistema. E essa sobrecarga aí, ela se justifica, porque essa restituição vai contemplar mais de 4 milhões de contribuintes e soma 7 bilhões e meio de reais. Esse é o maior valor já pago em um lote de restituição na história. Esse dinheiro aí ele vai ser depositado na conta das pessoas em 31 de maio, dia em que acaba o prazo de entrega da declaração. E aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,03% aos 108.799 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,37%, cotado a R$ 4,954. Já o euro encerrou o dia com uma baixa de 0,52%, cotado a R$ 5,326. E é claro que eu vou embora ao som de Tina Turner, que é uma das minhas cantoras favoritas. Pessoalmente, senti muito a morte de Tina, mas ela tem um legado aí, não só na história, mas um legado musical e no cinema, que deve ser compartilhado com todas as gerações. Espero que tenha feito uma homenagem à altura dela. Eu tentei, mas confesso que eu fiquei bem chocada com a morte da Tina Turner. E aí com a música The Best, que é uma das minhas favoritas, que eu vou indo nessa. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são da Débora Gonçalves, a Debs. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Beijos pra você e até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.